Rolou? Tá rolando? Tá rolando! Minha estreia no LinkedIn Live. E hoje vai rolar viés femininos. Não tinha como estrear de outra forma. Uma convidada internacional. Eu vou falar com vocês. Mas calma que antes eu não vou perder a oportunidade de explorar essa ferramenta na minha estreia no LinkedIn Bacana, Live. parabéns mesmo, Elisa. Vamos ver se a minha timeline tá aqui curtindo. Opa, tá aproveitando essa estreia junto comigo. Ah, olha que legal. Agora vocês foram avisados que tá rolando uma live aqui no meu LinkedIn. Enquanto a galera tá entrando, eu vou conectar aqui para ter a interação necessária com vocês, porque eu estou gravando um Viés Femininos ao vivo pelo LinkedIn. Essa gravação de hoje vai estar nos canais de Viés Femininos em breve. Bacana. E quem já ouve aí o podcast Viés Femininos em todas as plataformas de streaming. Então aqui eu tô colocando que a gente tá num hotel, porque a Simone não mora aqui. Me fala qual que é, 01? 21. 21. Salgado. Aqui, Salgado? Uhum. Salgado. E aqui? Eu acredito que é o info. Pode ser o meu, não tem problema, né? Uhum. Tá. Vamos ver. Então eu quero saber se o pessoal está conectado na nossa live, então vou ter que acompanhar por aqui para saber se a galera entrou. E agora eu já vou contar para vocês que, ó, vai rolar, opa, sai daqui, Viés Femininos ao vivo aqui no LinkedIn. Gente, vocês tenham paciência com a minha pessoa, porque é minha estreia. Então vocês vão ter que agora acompanhar essa gravação. Então, faz o seguinte, você vai me ajudar. Você fica no LinkedIn, no nosso link, olhando o que a galera tá dizendo. Você vai ter que tirar o áudio, porque senão a gente vai ficar ouvindo eco. Verdade. E eu vou conduzir a entrevista do Viés Femininos aqui com esse acompanhamento ao vivo pelo LinkedIn, na minha estreia LinkedIn Live. E a gente vai fazendo a coisa acontecer como boas mulheres empreendedoras que faz e acontece. Faça acontecer. Né? É assim, a gente vai, testa e se der errado a gente refaz. Pois é. Onde está você aqui? Eu tô aqui, ó. Vamos ver se vai aparecendo aqui. Abre pra Live teste, não, peraí um pouquinho. Posts. Deve aparecer aí daqui a pouco, não? Pessoal, o pessoal tá vendo a gente aí, eles têm que dar acho que se falar a gente consegue, né? A gente pode começar a falar e a hora que aparecer aqui a gente vai interagindo aí. Porque deve... Você tá no Wi-Fi daqui também? Tô. Tá. Vai dar certo. Tudo vai dar certo. Se alguém falar com a gente e fizer algum comentário, daqui a pouquinho a gente vai ver. Paciência, minha primeira live. Vamos ter que ter bastante aprendizado aqui em conjunto. Ok. Bora começar? Vamos lá. Então vamos lá. Poxa, eu coloquei o teu nome do lado direito e agora o negócio vai ficar do lado esquerdo. Tá tudo certo. Tá bom, mas é o seguinte, eu queria que aparecesse aqui Simone Salgado do teu lado, mas foi o contrário. Gente, estreia assim, a gente vai aperfeiçoando. Vivendo nos Estados Unidos há mais de 2 décadas, construiu uma vida de aprendizado, conhecimento e muitas experiências. Mãe de 3 filhos, empresária de sucesso do setor financeiro, varejo e ensino nos Estados Unidos. É escritora, master coach, palestrante, produtora e idealizadora do Conexão Brasil USA. Simone Salgado é minha convidada de hoje no Viés Femininos. Bem-vinda e obrigada, Simone. Obrigada a você, é um prazer estar no Brasil. Aqui é um prazer ter conhecido gente, você com a aí. Avenida Paulista nos nossos pés. Muito aqui. Bacana. Não tinha lugar mais brasileiro, mas... Nossa, e a recepção de São Paulo, assim, gratidão. Tô feliz demais. Foi sensacional e está sendo ainda. Obrigada. Bom, a gente vai falar hoje no nosso bate-papo muito sobre o seu lado escritora, porque ele já traduz muito da sua trajetória, da sua vivência também como empresária, das questões da liderança feminina, né? E você vem de um lançamento agora do seu último livro, a gente vai falar dele também ao longo do bate-papo. Mas você começa nessa sua vida como escritora e o seu primeiro livro traz o título Recomeço. E dá para notar que é um processo de autoconhecimento como aliado, né, nessa trajetória, nessa escrita. Sim. Quando esse processo começou na sua vida? Na verdade, eu cheguei nos Estados Unidos em 1999
E eu fiquei de 1999 até 2008 em uma trajetória de muita prosperidade. Eu empreendi a primeira loja que chamava Made in Brazil. Eu iniciei essa loja em 16 de dezembro do ano 2000. E foi a segunda loja na região de Filadélfia, na comunidade brasileira. E eu cresci, assim, exponencialmente. Foi sensacional. Em 2008, junto com toda a crise, eu quebrei, mas eu quebrei, Elisa, não só financeiramente, ficando com uma dívida enorme, eu quebrei emocionalmente, psicologicamente, e nesse período, os meus 3 filhos voltaram para o Brasil com os meus pais. Eu realmente não tinha condições financeiras, psicológicas, emocionais de estar com eles, e vivendo ali por quase 3 anos a síndrome do pânico, com muitos ataques de pânico. Eu saí de Filadélfia, fui viver em Kearney, uma cidade pertinho de Nova York, trabalhando na construção civil. Trabalhei na construção civil por 3 anos. E teve um momento em 2010, final de 2010, eu retornei para o Brasil. E nesse retorno para o Brasil, eu fiz meu primeiro curso de inteligência emocional e comecei esse processo de autoconhecimento, a cura do pânico através de muita leitura, de muita informação boa, de muita gente que já fez o caminho, né, gente? Eu falo que quando a gente está passando por momentos difíceis, depressão, pânico, alguma crise financeira ou tudo isso junto, a gente se isola. E o meu convite a todo mundo que esteja passando por alguma forma de dor emocional, psicológica, social, financeira, é que tenha humildade de levantar a mão e pedir ajuda, não é? E esse processo do recomeço, quando eu volto para os Estados Unidos em 2012, eu continuo estudando muito, e o recomeço eu lancei ele no final de 2014, contando toda essa trajetória de dor, de julgamento externo e como isso me prejudicou, né? Eu falo que, infelizmente, eu conheci uma parte muito ruim do ser humano também. Eu continuo acreditando no ser humano, amo pessoas, mas eu passei por um processo de julgamento, né, estando longe das minhas crianças. A Maria Eduarda tinha 1 ano e 3 meses nesse momento. O Nicolas tinha 4 e o Lucas tinha 5. E eu ia para os Estados Unidos e Brasil trazendo um monte de muamba, digamos assim, não é? Era onde todo mundo queria comprar um monte de coisa e eu pagava minha passagem, minha despesa e podia ver os meus filhos com mais frequência. Eu cheguei a vir 5 vezes no mesmo ano aqui no Brasil. E os meus filhos ficaram muito bem amparados com os meus pais, mas o julgamento, naquele momento, me importava muito. E foi onde o meu pânico, a minha depressão, perdurou aí por quase 3 anos. Então, quando eu contei a história, foi muito mais para mostrar para as pessoas que não precisamos de ficar tanto tempo abraçando essa dor, né? A gente se agarra à dor. E eu tinha pena de mim, eu não entendia o porquê de tanto julgamento. Eu achava que a culpa era de um monte de gente, porque eu era uma pessoa muito popular nesse momento nos Estados Unidos. Eu realizava eventos como o Brazilian Day de Filadélfia, que reunia 6.000 pessoas na rua. Então, eu fiquei realmente sozinha e o objetivo do recomeço foi muito mais, não só contar a minha história, mas mostrar para as pessoas que sim, é possível, principalmente se você se blindar do julgamento que vem de fora, né? O Mark até brincou, a gente estava conversando outro dia, e ele falou que é muito da pele para dentro, né? Eu acho isso muito importante, sim. Hoje eu conduzo a minha vida mesmo com o que é dentro de mim, e a opinião que me importa são das pessoas que realmente me amam e que estão ali no ringue comigo, lutando todos os dias. E essa blindagem que eu convido as pessoas a terem. E que não é um processo fácil e muito menos óbvio. Não. Né? No seu livro, que você tem o título, né, Empreendedora Tipo Exportação, de Minas Gerais para os Estados Unidos, você vai contar esse movimento, né, de realmente empreender e ir. E minha pergunta para você é: o que é preciso, o que foi preciso para empreender? Eu sempre digo que a coragem, não é? Justamente, volta ao ponto anterior, né? Ter coragem de falhar, estar disposto a tentar e
pode dar certo, pode dar errado, né? Eu sempre digo que o não a gente já tem. Ir atrás do sim. Nos Estados Unidos, muito trabalho, né, gente? Nós trabalhamos 10, 12, 14, 15 horas por dia. É um ritmo muito, muito forte mesmo. É uma economia muito mais estável, então é mais fácil, sim, empreender, né, em comparação com o Brasil. O sistema é feito, sim, para dar certo. E eu conto um pouquinho disso no meu segundo livro, Empreendedora Tipo Exportação, mas tem todas as dificuldades, não é? O início você não tem como sobreviver de um negócio que está começando. Então essa preparação anterior, esse suporte nos Estados Unidos por pelo menos os 6 primeiros meses de negócio foi o ponto fundamental. Muito interessante. A gente está na minha estreia aqui no LinkedIn Live, mas também na gravação do Vieses Femininos. Essa edição vai estar disponível nos canais do Vieses Femininos em breve. Então a gente vai ter um momento de interação aqui. Eu peço que você fique com a gente, porque a gente está aqui acompanhando os comentários de vocês, mas a gente vai seguir o script aqui do Vieses para não fugir. Que legal, a gente já tá aqui com os comentários em aberto, para não fugir do script do Vieses, mas daqui a pouquinho a gente já vai abrir para interação, inclusive seguindo aqui o roteiro do Vieses, a gente vai poder acompanhar a trajetória da Simone e tirar dúvidas de quem está aqui acompanhando a gente diretamente na live LinkedIn. Agora eu quero te perguntar, Simone, sobre essas principais dificuldades que você enfrentou, que você está trazendo aqui da tua trajetória. Em algum momento, você sentiu que houve mais dificuldade pelo fato de você ser mulher? Claro. É sempre mais difícil. Eu até falo nesse meu segundo livro, no Empreendedora Tipo Exportação, que eu cheguei em 3 minorias, né? Eu era mulher, eu era imigrante e era semi-analfabeta, porque eu não falava o inglês, não é? Então, essa preparação emocional que eu tinha muito quando cheguei. Eu realmente vim de uma família muito estruturada emocionalmente, muito espiritualizada, e hoje eu prego muito isso, porque não é uma questão de religião, é uma questão de realmente fortalecimento espiritual, emocional, psicológico. E a minha família sempre teve muito isso, muito amor, muita união. Então eu sabia quem eu era, não é? Eu realmente tinha sentimentos dentro de mim como fé, amor, coragem, e todos aqueles comentários, né? Os meus primeiros 2 anos foi trabalhando em restaurante português e eu assustei um pouco no início com a maneira de tratarem, com algumas brincadeiras ou com grosserias, mas eu tinha certeza de quem era a Simone, não é? Dos meus princípios, dos meus valores, o que eu buscava nos Estados Unidos. Então, eu conseguia ter essa blindagem que me faltou num período de muita dor, mas eu consegui durante muitos anos, de 1999 até 2008, quando aconteceu todo esse transtorno na minha vida. Era uma pessoa muito forte, muito alegre, muito persistente, e esse preconceito por não falar o inglês direito, ou falar o inglês quebrado, por ser mulher, né, que sempre... Onde é o lugar da mulher, não é? Onde é? Responda essa pergunta. Onde é? Eu digo no início do meu livro agora, eu dedico a minha sobrinha e minha filha, eu digo a elas que eu desejo que elas possam ser e estar aonde elas escolherem estar. Então, o lugar de mulher é onde ela escolhe estar. E eu fui para a indústria financeira, Elisa. Eu sou do ramo financeiro desde o ano 2000, quando eu iniciei a loja brasileira. Eu trabalho com remessas de dinheiro para o Brasil e com uma empresa que aqui no Brasil não tem um modelo, mas é como se fosse uma factory. É uma empresa de troca de cheques, mas o processo lá é um pouco diferente. E o que acontece? Quando eu vou às conferências, por acaso foi na segunda-feira agora, a minha funcionária foi nos representando, porque eu estou aqui no Brasil, essa conferência anual das pessoas que trabalham na indústria de check cashing. E são cerca de 200 homens na região de New Jersey, onde eu vou a essa conferência. E eu acredito que as proprietárias de check cashing são em torno de 3, 4, é menos ali, é 2%. E eu ouvia muito nas primeiras conferências o que eu estava fazendo ali, como eu fui parar nessa indústria. Eu ouvia muito assim, é do seu esposo?
a empresa, você veio representando, como se não fosse um lugar que eu pudesse estar. E é uma indústria, como eu mencionei, 98% ainda dominada por homens. E eu tenho certeza que, infelizmente, ainda existe uma resistência em entender que a mulher pode estar ali se ela assim o quiser, não é? Agora, você comentou na tua trajetória que quando você estava naquele momento nos Estados Unidos, longe dos seus filhos, você também trabalhou na indústria de drywall. Sim. Que é na obra, porque a obra nos Estados Unidos ela usa muito mais da tecnologia drywall do que a gente utiliza aqui. Sim. Bom, eu sou uma das fundadoras, né? Fundei aí o Grupo Mulheres Imobiliário. Hoje tem mais de 215 mulheres do setor imobiliário, porque eu também venho dessa área do real estate, né? No Brasil, essa área do mercado imobiliário. E eu quero saber como que foi também você vivenciar ali realmente o ambiente, que é um ambiente bem masculinizado. Sim. Eu falo, Elisa, que ali já foi uma questão de sobrevivência, não é? Naquele momento eu estava longe dos meus filhos, naquele momento eu tinha uma dívida muito grande e eu estava emocionalmente muito abalada. E eu tive um grande amigo que eu menciono ele no recomeço, que foi a pessoa que me levou para Kearney, me ajudou a alugar um apartamento, me deu trabalho e me ensinou. Ele falou, olha, eu vou pegar mais trabalhos na área de drywall para eu poder te dar trabalho. Ele sabia que eu era uma pessoa que tinha essa liderança dentro de mim. Então eu cheguei a liderar 150 homens, a grande maioria hispânicos, porque eles são fera. Se vocês virem os hispânicos colocando ali um drywall, parece um monte de formiguinha, eles fazem aquele trabalho com uma excelência, uma rapidez. E, nossa, o prédio que eu trabalhava, minha primeira obra, eram 225 apartamentos, 8 andares. Então, eles escreviam na parede xingamentos ou comentários, sempre insultando o feminino, sempre insultando a Simona, porque eles me chamam de Simona. Então, assim... Isso que eu ia te perguntar, se você sofreu algum tipo de assédio. Eu sofri realmente muita violência, essa violência escrita, porque eles não podiam falar comigo. Porque assédio moral, né? Esse assédio moral mesmo. Mas, naquele momento, eu ainda estava numa posição de liderança. Né? Então, era muito subjetivo, era muito aquele comentário que machuca, que nos fere, são desnecessários. E o homem, quando... acho que não entendiam, né? 120, 130, 150 homens ali sendo gerenciados, né? Comandados por uma mulher. E isso eu tô falando de 2008, 2009, 2010. Gente. Muito antes do movimento Me Too, que é um movimento, né? Que é essa hashtag Me Too que começou nos Estados Unidos por volta de 2010, enfim, que é um movimento que lidera aí toda essa recuperação do movimento feminista que começou nos Estados Unidos por causa da Taranda, enfim, que fez também uma denúncia por assédio, né? Então isso aconteceu antes dos Estados Unidos estar mais, não diria preparado, mas estar mais habituado a discutir essa temática. Sim. E é por isso que eu falo muito com as mulheres dessa blindagem. Hoje eu bato forte nessa blindagem, nesse fortalecimento emocional, psicológico, social, porque naquele momento onde eu passava pelas escadas da construção e havia comentários com esse assédio moral contra mim, várias vezes, eu tinha dores muito mais profundas e preocupações muito mais fortes do que realmente estar preocupado com um comentário agressivo ou sexualmente apelativo com relação a mim. Mas serviu também de um processo de fortalecimento, de autoconhecimento, para eu resgatar realmente quem era a Simone. Não é? O que estava escrito na parede para mim pouco importava naquele momento, porque eu sempre tive certeza dos meus princípios, dos meus valores e estava em processo de reconstrução. Então, mais uma vez, né, blinde-se. Eu acho que com o autoconhecimento e com esses exercícios diários de fortalecimento, a mulher pode sim estar aonde ela quiser.
Eu vou complementar aqui a minha colocação do movimento Me Too para deixar os dados bem exatos para quem está com a gente. Então, esse movimento ele iniciou em 2006 com uma frase que foi proclamada pela Tarana Burke, que foi uma ativista social e uma organizadora comunitária, né, que ela fez uma denúncia por um abuso sexual. E depois, a partir de 2017, é que essa hashtag Me Too começa a viralizar nas redes sociais. E esse é um movimento que tem uma força muito grande nos Estados Unidos, não pode ser ignorado. As últimas eleições foram marcadas pela liderança feminina. Tem um documentário, né, na Netflix que aconselho e recomendo assistirem. Depois eu comento aqui com o nome correto do documentário. Agora, voltando aqui para nossa trajetória empreendedora. Sim. E você tem mais um livro. Tem alguns livros. Muitos livros, mas tem um que são 21 atitudes para empreendedores. E nesse livro, né, que você traz 21 atitudes, eu quero que você destaque aquela atitude que é essencial para quem está começando essa jornada empreendedora. Maravilha. Primeiro eu queria até comentar algo curioso, não é? O 21 Atitudes Empreendedoras é o livro Borboleta Social. 21 atitudes para mulheres empreendedoras. E aí houve um movimento na época, porque o livro foi muito bem aceito, dos homens falarem comigo assim: Simone, mas um homem não vai estar no avião lendo um livro que tem uma florzinha na capa. Então é tão engraçado isso, e ele foi realmente redesenhado, não é? Eu tenho o e-book disponível também nas minhas redes sociais, gratuito, e eu fui e reescrevi com uma roupagem 21 atitudes para empreendedores. E que pena, não é? Em pleno 2019, não é, Elisa? Ainda a questão de gênero ser aí tão forte. De gênero e reduzir isso a uma discussão de se é azul ou se é rosa, né? Que é uma discussão, assim, muito rasa, né? Superficial, e onde a gente está fazendo um esforço enorme de trabalhar numa equidade, né, numa equidade de valores e num respeito pelas diferenças, né, que temos, que precisam existir, né? Eu queria até comentar que agora a Melinda Gates lançou, não é, a campanha, onde diz que nos Estados Unidos faltam ainda 208 anos para que as mulheres e os homens tenham salários iguais. 208 anos, gente. E aí eu posso fazer um parênteses? Claro. Porque, assim, quando a gente fala de cota e de ações afirmativas, sim, é justamente nesse sentido que a gente coloca esses dispositivos para que a gente não tenha que ouvir dados como esses que a Melinda Gates traz e que no Brasil não é diferente. Se a gente for falar de uma equidade salarial, são mais de 200 anos mesmo. Então, assim, se você for esperar o curso natural, né, de como que isso vai se dar ao longo do tempo, talvez os nossos netos vejam isso, mas o que a gente procura colocar em ações afirmativas ou em ações com cotas são dispositivos legais, né, que evitam que a gente precise esperar todo esse tempo. Sim. Então, quando a gente traz eventos como aqui, o Espaço do Vieses, como sim, movimentos, né, de lideranças femininas, como a história inspiradora da Simone Salgado, são formas a gente olhar, né, que você que está nos ouvindo agora desperte para entender que sim, precisamos fazer algo e começar hoje, porque cada dia que você espera para tomar uma atitude, esse dado se mantém, né? Esses mais de 2 séculos aí pra gente conseguir ter essa equidade. Nem os netos, nem os bisnetos, né? Esse ritmo vai demorar muito se a gente não se posicionar. Mas respondendo a sua pergunta, Elisa, das 21 atitudes, eu gosto de um monte, né? De realmente você sorrir e saber o que você quer, ter interesse genuíno pelas pessoas. Mas para as mulheres especificamente, eu tenho um capítulo que fala: deixe a raiva secar. Então, eu acho isso muito importante, né? Falo no meu novo livro agora desse viés de hormônios e ups and downs das mulheres aí, e a necessidade do autoconhecimento para que a gente não deixe que as nossas alterações hormonais realmente influam tanto nas nossas decisões inconscientemente. Acho que tem que ser consciente.
E quando eu digo deixa a raiva secar, é porque às vezes, dentro dessas alterações hormonais ou dentro desse cenário que nós ainda estamos lutando para nos posicionar, temos explosões de raiva, temos ações ou atitudes que depois a gente se arrepende ou falamos o que a gente não gostaria. Então é um processo de autoconhecimento e deixar a raiva secar. Eu te convido realmente a ler e ter esse processo, né? Aconteceu alguma coisa, respira fundo, vamos sair de cena, repensar para depois responder, né, com calma, com maturidade, para não machucar as outras pessoas e também para a gente não se machucar tanto, porque a gente acaba se maltratando demais, né, Elisa? Eu adorei deixar a raiva secar, porque realmente é um impulso que ele vem... eu vou fazer aqui um comentário, mas ele vem realmente encharcado, né, de emoção. Sim. Então, quando você fala drenar essa raiva, né, deixar secar, Sim. é realmente depurar e ver aquilo, decanta e ver o que sobra daquilo, né, o que realmente importa daquele momento que você está manifestando algo encharcado. Exatamente. E a hora que aquilo seca, você consegue saber se realmente aquela atitude precisava, né, exigir uma atitude com tanto tamanha carregado de sentimento, porque raiva é um sentimento ruim para nós, para o outro e para o ambiente. E normalmente muitas eu deixar a raiva secar também para aquelas pessoas que engolem o sapo, né? Tem muita mulher engolindo o sapo, muita raiva, e aí você explode, infelizmente, de dentro para fora e começa a desencadear e adoecer, realmente a ter toda essa somatização. E eu passei por isso, gente, eu posso falar, né, de cadeira, porque eu coloquei muita coisa no meu prato. Então, quando eu quebrei lá fora, né, essa demanda de ter as empresas, ter os filhos, ter o companheiro, tomar conta também do pai, da mãe, do irmão e de toda a comunidade de uma certa forma, porque eu estava muito ali ligada com as demandas da comunidade, eu falo, a Simone se abandonou, ela se deixou no último lugar da fila. E esse é o meu convite para as mulheres hoje, quando eu falo de inteligência emocional feminina. É para você realmente, como no avião, né, com a máscara de oxigênio, de se permitir e de entender que você merece colocar a máscara de oxigênio em você primeiro, para depois ajudar as pessoas. E as mulheres têm uma dificuldade tremenda, uma falta de merecimento tremendo de falar assim, eu estou no primeiro lugar da fila, não é? Então, porque isso é um assunto, eu adoro falar desse assunto. Ai, pegou agora no... Que bom. Vamos lá. Porque quando a gente fala disso, isso envolve autoconhecimento, liderança pessoal, enfim. Ainda mais nós que somos mães, sim, né? Esse assunto, ele entra num espaço que ele pode percorrer o mesmo sentimento do egoísmo, né? Do tipo, será que eu estou sendo egoísta e não estou olhando o outro? Estou deixando de olhar o outro, estou olhando só pra mim, não percebendo o outro. E quando a gente tem filho, marido, empresa e por aí vai, a gente acaba deixando de olhar pra gente com essa sensação de não, agora não é minha vez, agora é a vez do outro. E vai se colocando pro final da fila. Sim. Eu tenho um exercício dentro do Inteligência Emocional Feminina, acho que são 10 ou 12 ferramentas. Peraí que esse livro lançou ontem, então ainda não... Dá pra comprar já? Dá pra comprar já. Então, quem Inteligência Emocional Feminina, a gente vai entrar agora nesse assunto que é... Assim, estreia minha no LinkedIn Live, estreia aqui livro novo, é muito assunto inédito, informação. Muito legal. Muito legal. E aí eu tenho ali o triângulo mesmo de quanto de tempo você dedica como mãe, como esposa, no seu trabalho e quanto pra você. E guess what, né? Ai, então esse triângulo foi o que me fez tomar a decisão de empreender. Então, assim, normalmente tá um pedacinho lá no topo da pirâmide, você tá talvez 10, 15% tomando conta de si mesma e gastando 70, 80, 90% da sua energia. Você consegue provocar quem tá com a gente de fazer esse exercício agora? Claro, eu convido você a fazer realmente esse triângulo aí, faz um triângulo bonitinho, e essa pirâmide você vai dividir ela por 4 dentro de 100% de porcentagem. Então, nessa porcentagem, 100% do seu tempo, vamos pensar na semana passada, tá, gente? Porque você fala, não pode adivinhar. Olha para sua semana que passou. Quanto por cento do seu tempo você se dedicou ao seu esposo? Quanto por cento do seu tempo você se dedicou aos seus filhos e à sua casa?
quanto por cento você dedicou realmente ao seu trabalho, principalmente para quem não é empreendedora, não é, gente? Para as pessoas que ainda trabalham no mundo corporativo e que levam demandas para casa, não é? Mas se você é empreendedora também. E quanto realmente de tempo você se dedicou a você mesma? Mesmo assim, de estar aqui, né? Ontem a gente encontrou nessa semana também, tomamos um café, gravamos. Realmente de falar assim, eu mereço. Tá acontecendo a minha vida toda lá nos Estados Unidos. Meu marido tá na empresa, minha família tá todo mundo no mercado, os meus filhos estão na escola. Eu fico aqui gerenciando, mas eu mereço estar aqui. Eu mereço estar realizando fazer uma sonho. manicure, eu falo, faz uma manicure, vai fazer uma massagem, vai dar uma volta no parque. Ler um livro em paz, não é? Sem as pessoas estarem te interrompendo o tempo todo. Pra mães tem um momento também de ir no banheiro sozinha. Vocês vão me entender, #maternidade real, porque é um assunto que a gente discute muito nos grupos íntimos femininos, porque não, gente, assim, são dificuldades que a maternidade te traz, né? Com certeza. A falta de privacidade, e aí você se perde, não é, Liz? Assim, afinal, quem sou eu? Aí quando você pergunta às mulheres assim, quem é você? Os homens normalmente eles vêm com um trabalho, né? E com a profissão, e com um posicionamento. Então, é isso. A mulher, a maioria fala, eu sou mãe de fulano, eu sou esposa de fulano, eu tenho um trabalho e tal, mas assim, quem sou eu na essência, né? Eu sou uma mulher que tenho sonhos, eu gosto de empreender, eu gosto de pessoas, não é? O que realmente, quem é a Simone? Quando a Simone consegue colocar-se no centro da própria vida e não está realmente tendo a obrigação de falar, eu sou mãe do Lucas, do Nicolas, da Maria, eu tenho mais 2 stepdaughters, que são a Luísa e a Alice, sou esposa do Carlos, sou filha da Inês e do José, e sou irmã e sou sobrinha, depois eu sou empresária, sou amiga, e no final de tudo, quem é a Simone? Então é outra provocação, não é? Primeiro, seja sincera na pirâmide, eu tenho certeza que nenhuma de vocês tem 25% do tempo de vocês. Comenta aqui com o seu percentual, como ficou a sua pirâmide, que a gente quer saber como que você está distribuindo o seu percentual. Pois é, 25% seria ok? Seria ok. Se pudesse ser um pouquinho mais, seria melhor ainda. Mas eu tenho certeza, eu fiz esse exercício, gente, nos últimos 4 anos aí, com mais de 300 mulheres. A minha pesquisa de mestrado, que gerou inteligência emocional feminina, é de um grupo de 100 mulheres, e 70% delas, assim, já não sabem quem são, para onde vão, o que desejam com consistência, mas os problemas na sexualidade, os problemas de autoaceitação da própria imagem, de realmente não se reconhecerem, de não se aceitarem, a baixa autoestima na hora de empreender, principalmente porque, e se der errado? A pergunta da mulher é essa, então, e se der errado? Eu quero entrar justamente agora nesse momento, porque como você comentou, né, o teu livro 21 Atitudes para Empreender nasceu do Borboleta Social, né, depois ele teve que tomar 2 caminhos aí para poder atingir também o público masculino. Sim. Agora, quando a gente olha esse foco da mulher, né, da mulher empreendedora, quais são os principais atributos desse empreendedorismo feminino? E pegando essa sua colocação agora, qual que é o elemento, né, essa atitude empreendedora da mulher? Eu vou fazer 2 comentários, pegando o gancho aqui do 21 Atitudes Empreendedoras. Pra vocês terem uma ideia, o Borboleta Social, eu também disponibilizei ele gratuitamente como e-book. Na época foram baixados em torno de 1.200 e-books. Quando eu lancei o 21 Atitudes Empreendedoras de maneira geral, que não era específico para mulher, eu tive no período, na primeira semana ali, teve um boom de mais de 4.000 livros que foram baixados. Então, respondendo a sua pergunta, posicionamento, entender realmente, eu quero. Deixa eu pegar uma atitude dessas aqui que vai me impulsionar a realizar um sonho ou me impulsionar a empreender melhor. Então, acho que essa clareza é importante.
Segunda coisa, né, que seria o mesmo posicionamento, só te dando um exemplo. Elisa vai comigo para Nova York ano que vem. Ano que vem, save the date já, pega suas milhas e compra passagem para me ver. Ai, que legal, né? A Carol já mandou beijo pra gente aqui, Carol vai estar com a gente também vai beijo, estar com a gente. Carol. Vai ser bem bacana esse evento. E a Elisa vai levar o Mark, entendeu? Assim, o Mark vai comigo, eu tô levando o Mark pra palestrar comigo. Então vai ser um evento sensacional. E o Conexão, eu na primeira edição que aconteceu esse ano, a segunda acontece agora em Lisboa, eu fiz o convite no LinkedIn para cerca de 12 mulheres. E a resposta é sempre com todos esses problemas que a mulher tem. Não tenho com quem deixar os filhos, ou tenho que realmente alinhar com meu marido, ou aí eu não sei se eu estou preparada. Eu falo, como assim? Você já é uma pessoa de super destaque, né? Aí dentro do LinkedIn ou dentro de outros. Nem pensei que eu vou deixar os filhos só ano que vem, até lá tem tempo, gente. Pois é, e a maioria não tem muita coragem de falar isso, né? Porque fala, mas que mãe é você? Você pergunta ao pai quando ele viaja com quem tá os filhos? Né? Vamos falar sério, né, gente? Eu sei que os meus filhos estão super bem amparados lá. Eu tenho toda uma estrutura, mas isso é um problema, digamos assim, meu. A mulher não tem que estar dando satisfação o tempo todo. Aonde estão seus filhos? Ou né? Como assim que você vai estar fora de casa 10 dias? E infelizmente em 2019 eu fico assustadíssima, porque isso ainda é uma questão que a gente tem que estar falando aqui. E o pior é o não responder. Eu fiz o mesmo convite, gente, para cerca de 10, 12 homens também. É na hora, é assim, fala mais. Tem algum benefício? A resposta, o posicionamento, a assertividade é outra. As mulheres, eu ainda estou à espera de algumas que não me responderam. Então, o meu convite é assim, você pode ter a humildade de falar assim, olha, realmente nesse momento eu não tenho agenda, realmente nesse momento eu não tenho condições que sejam financeiras, etc e tal, mas vou me preparar para a próxima edição, mas deixar a porta aberta. Então essa comunicação assertiva, eu falo no Power Business, é um treinamento que eu faço de 2 dias de imersão, de comunicação assertiva em business, sabe? A mulher tem que se posicionar e comunicar, que seja ou não, mas que seja ou não com gentileza, com clareza e pronto. Eu falei com a Elisa, ela falou, bora! E isso é muito legal. Eu fico toda feliz, a Carol também falou, é claro que eu vou. E é sensacional isso, quando a gente vê mulheres que querem realmente se posicionar, está expandindo aí o trabalho, tendo um posicionamento internacional, que eu sei o quanto agregou valor às pessoas que participaram do último, sem ter a pushback, assim, de, será? Não é? Será que eu posso? Será que eu mereço? Será que falar sim e depois o universo organiza para acontecer. E os homens fazem muito isso, né? Eles realmente já estão de olhos abertos ali para a oportunidade que está passando. Ou realmente, quantos homens realmente me escrevem me perguntando sobre o evento ou como participar e buscam esse posicionamento, né? É muito interessante. Eu posso te dizer que seria 90% homens e 10% mulheres. Infelizmente, não que eu não gosto dos homens, tá, gente? Adoro vocês. Mas é porque nós, né, como liderança feminina, a gente tem um trabalho também de trazer, cuidar, de trazer esse 50-50 também pra gente poder ter os dois lados representados. Conta de que momento que você se forma como Master Coach, como foi esse processo? Esse processo começou lá atrás, como eu te disse, em 2012 foi meu primeiro curso de inteligência emocional. E aí, na sequência, eu já fiz a formação em coaching em 2013, fiz o Master Coach em 2015 e eu entrei para a Florida Christian University. Hoje eu já tinha uma formação em International Business pelo Manor College, que essa é a minha formação, sempre foi de business. Mas quando eu me curei, né, tem essa cura emocional, essa cura psíquica, social, quando eu realmente decidi voltar para os Estados Unidos, eu falei, eu preciso me fortalecer mais. Quando eu me fortaleci, eu queria contribuir com as outras pessoas, principalmente com as mulheres. Gente, é possível, vamos fazer de novo? Não é? Foi um alto, muito alto na minha vida e um baixo, muito baixo. Então, quando eu busquei esse fortalecimento através das ferramentas do coaching, da inteligência emocional, eu entrei na Florida Christian University, fiz mais outro bacharelado, eu formei com 40 anos, gente. Olha só, eu tinha me formado já com 20 e poucos anos em International Business, tinha feito também administração no Brasil, e eu fui para os Estados Unidos com 21 anos.
E eu voltei para o banco da escola com quase 38 anos. E eu fiz counseling, que é aconselhamento. Sou formada pela Florida Christian University. E na sequência eu comecei o mestrado, que o livro nasce aí dessas pesquisas da tese de mestrado. Eu sou mestranda ainda na Florida Christian University na área de coaching. Então, quando eu falo que eu formei com 40 anos, foi a minha segunda formação, sim, mas foi uma coisa completamente disruptiva. Eu falava de business, de dinheiro, de negócio, e aí eu venho falando de counseling, né, de inteligência emocional, e é o meu convite a você, assim, permita-se recomeçar, mas no que você quiser, não importa, né, assim como eu, se você já tiver em uma área por 10, 15, 20 anos, você decide outra, completamente diferente. Eu tive alunas que eram talentosíssimas fazendo bolo, esse caso em específico, e ela fazia bolo de graça para todo mundo. Ela trabalhava e final de semana ela estava ali, se matando, agradando um, agradando o outro, é o primo, é o tio, a avó, amigo, né, todo mundo. E nesse processo de autoconhecimento e de inteligência emocional, ela realmente parou de fazer o que ela fazia, que nos Estados Unidos a comunidade brasileira ainda 70%, ou se for menos é um pouquinho, faz muito trabalho braçal, como limpeza e construção, e ela largou isso depois de 8 anos e iniciou a empresa de bolos e doces dela. Hoje ela fatura mais de $200 mil por ano, e ela se tornou uma das empresas mais bem conceituadas ali da região de New Jersey e Nova York. Quer dizer, o seu faturamento, né, o seu sucesso financeiro, o seu sucesso empreendedor pode não estar naquilo que você se formou, naquilo que você sonhou como profissão. Eu sempre conto da minha história, porque eu sou arquiteta de formação, me formei em arquitetura e urbanismo. Eu nunca projetei, assim, nunca fiz a arquitetura clássica, né? E hoje estou aqui atuando com lideranças femininas, e daqui 10 anos não sei, mas a gente tem que também entender que o caminho, ele é um caminho que você pode encontrar nesse percurso outras trilhas, né, e outras possibilidades, e explorar isso. Se você se permitir, né? Eu uso muito permita-se, né? Eu falo assim... Ai, calma que eu tenho frases aqui. Vamos falar de afirmações, que a gente gosta de afirmar coisas para acontecer. Vamos lá, eu saquei 3 afirmações suas e a gente vai comentar elas, tá? A primeira afirmação sua, abre aspas, o ser antecipa o ter, sempre, fecha aspas. Sim. O que essa afirmação representa para você? Acho que tudo. Eu acho que ela tá de destaque lá no meu site, né? Olha só, eu fui para os Estados Unidos com 21 anos de idade. Eu tinha o sonho realmente de me tornar uma pessoa próspera. Eu conquisto o meu primeiro milhão com 26 anos de idade. E começo a entrar no loop, né? Que eu falo, já falei aqui, coloquei coisas demais no meu prato, não é? Então eu trabalhava com eventos, tinha 3 lojas, estava à frente da comunidade, etc e tal. Não cabia coisas no prato com 3 crianças pequenas. Então, aos 30 anos, eu não só não tinha o milhão e o dinheiro todo que eu queria acumular e que eu desejava acumular, como eu quebro, ficando com uma dívida, na época de mais de $500 milhão, e fiquei 5 anos longe dos meus filhos, gente. Hoje, quando eu falo, os meus filhos, eu retorno para os Estados Unidos em 2012, ainda fiquei longe dos meus filhos 2 anos, indo e vindo. Em 2014, eu levei os meus filhos de volta para os Estados Unidos. E eu digo que Deus sabe de todas as coisas, assim. Nesse período que eu fiquei no Brasil de 1 ano e meio, eu conheci o meu atual esposo. Em 2016, ele foi para os Estados Unidos com as 2 filhas. Então, hoje, a minha família, nós somos 7 pessoas, não é? Agora a Luísa também casou. E os meus pais foram para lá, a minha irmã voltou para lá, o meu irmão foi para lá. Então, a minha família hoje, se a gente contar, nós somos em torno de 20 pessoas nos Estados Unidos. Nossa. E é o meu maior tesouro. Eu reconstruí minha vida profissional, financeiramente falando. Graças a Deus, como eu disse, né, estou num lugar que me permite também construir essas coisas. Eu já sabia o caminho, né? O caminho se faz ao caminhar, mas como eu já tinha passado por ele, foi muito mais fácil. Continuo numa indústria extremamente masculina, mas tenho outras vertentes aí, como inteligência emocional e o conexão e todos os treinamentos, e consigo administrar hoje
tendo isso como prioridade, gente. Então, assim, não dá pra fazer tudo, não dá pra agradar todo mundo. As minhas prioridades hoje são mesmo, em primeiro lugar, a minha família, né? A gente é grudado, assim, todo mundo igual bichinhos grudados ali. Estamos sempre juntos, a gente trabalha junto, a gente tá junto no final de semana, a gente tá o tempo todo muito unido e com os mesmos propósitos, com o mesmo direcionamento, a gente sabe que tá indo para a mesma direção. E aí, em segundo lugar, é o trabalho que eu faço, eu adoro trabalhar, então para mim é uma diversão, né? E principalmente quando eu tô ministrando cursos, ou escrevendo, ou estudando, eu me divirto, né? Assim, é muito bom. Mas eu vivi as duas coisas, gente. Eu tive muito dinheiro e me desliguei do ser, não é? E eu também tive dinheiro nenhum, estando com o ser destruído. Mas depois eu refortaleci o ser e aí eu consegui ter de novo. Nossa. Então, eu não tenho dúvida que o ser vem antecipado. Que bom que eu tô estreando aqui com uma pessoa que traz esses elementos tão importantes. Tem mais duas frases que eu quero citar aqui pra gente concluir essa nossa edição do Viés Femininos, que a gente tá gravando o Viés Femininos, depois a gente encerra Viés Femininos e continua aqui na live interagindo com a turma. Vamos lá, você tem uma outra aspas que diz assim: todos temos a chave para a felicidade. Não existem chaves estragadas, somente portas erradas. Eu adoro essa frase. Comenta ela aí. Eu tenho que comentar assim, gente, quando eu voltei para os Estados Unidos em 2012, Elisa, tem muitas pessoas que levam meia dúzia de nãos, e é uma das coisas que eu mais bato ali na mulherada, gente. Eu pergunto assim, quantas vezes você tentou realizar alguma coisa? Eu já tentei isso umas 5 vezes, não deu certo. Ou quantos clientes você ofereceu o produto? Eu já ofereci para umas 10 pessoas, só levei não. Então eu digo assim, o não você já tem. Para eu voltar para o ramo financeiro nos Estados Unidos, eu cheguei em março de 2012 e somente em dezembro é que eu consegui realmente voltar para o mercado. Eu ganhei, assim, mais de 100 nãos. 100 não. Gente, eu fui a muitos bancos, a muitos brokers, que o broker é realmente quem fornece recursos para que eu possa trabalhar com essa troca de cheques e etc. E assim, eram todos os dias. Eu até falo, né? Eu já tinha não, eu já sabia que era não. Então, quando o seu ser está fortalecido, você entende que não existe realmente a chave que está estragada, se você sabe o que você está fazendo. As portas é que estão erradas. Então, em quantas portas você está disposta a testar essa chave? O quanto de resiliência você tem para levar o não e entender, mulher. Vou falar para a mulher de novo, tá, gente? Fala aqui, ó. Fala aqui. Olha só, e entender que o não é com você. É like, don't take personal. Não é pessoal, não é o não contra a Simone. É o não contra o produto, ou quanto aquele momento, ou quanto aquela proposta. O problema é que a mulher às vezes acha assim, nossa, não gosta de mim, ou não foi comigo, com o meu jeito, acha que é pessoal. E essa separação de business é fundamental a gente ter. Talvez não seja o momento da pessoa de abrir aquela porta para você. Então, a porta da felicidade é uma coisa pessoal, íntima, você sabe o que te faz feliz, não é? Vai depender também de quantas portas você vai estar disposta ali a testar a sua chavinha até abrir a porta certa. Resiliência, muita resiliência para exercício da sua liderança. Exatamente. Bom, a nossa última frase de destaque aqui para encerrar essa gravação do Viés Femininos. Permita-se viver o extraordinário. O que você viveu de mais extraordinário na sua vida? Hoje eu posso dizer que estar com a minha família toda nos Estados Unidos, com a vida que eu sonhei ter, é o extraordinário para mim. E é isso que eu digo, permita-se viver extraordinário, porque o extraordinário para Elisa é muito diferente do que é extraordinário para Simone. Eu realmente sou um pouquinho contra essa linha que mostra, né, a Ferraris e casas, mansões, viagens sem parar, como uma vida extraordinária. O extraordinário para você é pessoal, é individual. O que é extraordinário para você? E o permita-se é porque a mulher normalmente não se vê merecedora ou tem o desejo dentro de si, mas eu percebo, Elisa, nos treinamentos assim,
as mulheres com 40, 45, 50, 55, 60, que realizou o sonho de todo mundo. Ajudou, né, todo mundo a realizar os sonhos, foi apoio, foi ombro, foi suporte, foi quem foi ali, não vai, deu força para todo mundo e se abandonou. Não é? E se abandonou e o meu convite é permita-se, indiferente da sua idade, indiferente da sua profissão, se você realmente não está satisfeita, é abrir aí essa porta e se permitir. Permita-se. Permita-se. Adorei. Gente, vou encerrar agora a gravação dessa edição do Viés Femininos. A gente tá gravando aqui, vou mostrar o gravador para quem tá nos acompanhando, para saber, ó, eu tô com o gravador aqui. Acabei de encerrar a gravação do Vieses. Essa edição vai pro canal dos Vieses em breve, então quem ainda não acompanha o canal dos Vieses, vai lá no Spotify, SoundCloud, TuneIn, Deezer, a plataforma que você utiliza, que você ouve a sua corridinha ali na academia, você procura Vieses Femininos, já põe pra seguir, comenta, dá um coraçãozinho, 5 estrelas, enfim, faz o teu comentário pra você estar sempre antenada com Vieses Femininos, que também tá disponível no meu site, elisataui.com.br. Calma que agora a gente vai interagir com esse público do LinkedIn, porque é a primeira live. Calma, deixa eu ver aqui, ó. Que eu tive uma aula ontem à noite com meu marido, que é especialista nesse negócio. Bacana. Então, eu vou falar o seguinte, eu quero saber... Meu povo, qual a sua cidade? Quem tá com a gente aí, tá assistindo a gente da onde? Porque a Simone Salgado tá aqui comigo em São Paulo, né? Aqui no topo a gente já consegue enxergar o espigão da Paulista aqui da janela do hotel, mas ela tem green card, né? Uma americana. Sim. Então, eu quero saber você, da onde você tá assistindo a gente. Vamos ver aqui que eu vou carregar a live para conseguir saber da onde vocês estão falando. O Rafael falou que está muito no canto do vídeo. Vem pra cá. Bem mais perto. Vamos mudar. Peraí, Rafael, que a gente tá arrumando aqui obrigada, pra você, Rafael. Fica mais pertinho. Tem uma pessoa que fala árabe aqui. Eu não consigo. Não dá pra traduzir. Ele tá falando que ele não... Bom, gente, em árabe não vai rolar. No máximo que a gente consegue aqui hoje é falar um pouquinho inglês. Né? A gente quer saber qual que é a sua cidade. Quem tá com a gente online, que vai comentar aqui a cidade. E a gente quer saber da onde você assistiu a nossa live aqui do LinkedIn, minha estreia no LinkedIn. E que também foi a gravação pro Vieses Femininos, que é o meu podcast, que tem mais de 65 edições já publicadas, entre especiais e edições que falam de liderança feminina. Olha aqui, a Tatiana tá falando que ela é de Barueri, a Fabiana de São Paulo. Vamos ver quem mais que tá aqui conosco. Brasília, que bacana, o Brasil inteiro aqui com a gente. Como é que tá o teu schedule aqui em São Paulo? Você vai ficar só em São Paulo dessa vez? Ufa, dessa vez eu fico só em São Paulo. Eu fico ainda hoje e amanhã, tem alguns encontros com pessoas muito especiais aí, e no rádio, e falar um pouquinho do livro. E eu volto em novembro para minha terra natal. Eu volto pro Vale do Aço. Vale do Aço! E estarei de novo aqui também em São Paulo em novembro, né? E fazendo lançamento em outros lugares aí. Bom, o pessoal tá escrevendo aqui, São José dos Campos, a Márcia, a Viviane tá em Campinas. Que legal, gente. Tem muita gente aqui que não é só de São Paulo e que também se conecta bastante com essas histórias de empreendedorismo. Então agora, se você tá comigo, e essa é minha estreia aqui no LinkedIn Live, com essa brilhante mulher inspiradora, eu quero que você veja se você enxerga essa tela que eu vou colocar agora e compartilha essa hashtag aí com a gente. Que legal! Aê! Liderança feminina! É uma hashtag pra você colocar aqui na gravação. Coloca aqui a hashtag, liderança feminina. Deixa eu tirar aqui pra gente conseguir aparecer. Como é que eu vou fazer? Gente, calma, peraí que eu não sou uma pessoa tão... Travou! Espera um pouquinho. Agora eu preciso voltar, senão eu vou ficar presa. Aí, voltei! Consegui, voltei. Muito bom. Então, ó, pronto, aí apareceu pra vocês liderança feminina. E aí eu quero saber também quem já me segue no Instagram. Quem não me segue no Instagram, vai lá e segue também. Eu quero colocar o seu Instagram. Deixa eu ver se eu consigo montar um aqui já na hora. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Legal.
Não, para um pouquinho, pessoal, fica aí. O teu Instagram que Instituto Simone Salgado. Instituto Simone Salgado. Isso. Instituto Simone Salgado. Isso, obrigada. Vamos ver se vai rolar aqui. Eu tô falando pra vocês, nesse momento, né, tô divulgando aqui o meu Instagram e agora eu quero divulgar o Instagram da... Aqui, Simone Salgado, que bacana. o Instituto Simone Salgado. Quem sabe faz ao vivo. Muito Acho que bom, acabei de muito montar aqui. Muito legal, a Viviane e a Márcia já estão compartilhando a hashtag Liderança Feminina. Que demais, adorei interagir com vocês Muito aqui bom. no LinkedIn. Foi uma estreia muito legal. Agora, quem tá... Esse daqui, na verdade, liderança... Deixa eu ver se eu consigo editar esse negócio. Eu consigo editar isso aqui? Ah, consigo, gente. Calma aí. Peraí, fica aí, pessoal. Que eu quero colocar isso pro lado. Dá? Não dá. Ô, pessoal. Queria colocar isso aqui pro lado. Bom, vocês vão entender que apareceu aí o meu nome, meu site, mas tá em cima da Simone. Põe uma flechinha. Bom, só pra dizer o seguinte, aí tá meu site pra quem quiser depois saber mais informações, também conhecer o Vieses Femininos. É minha estreia aqui no LinkedIn Live, então obrigada. Prazer, quem teve essa tá paciência. E a Simone que, nossa, a gente aqui, cheguei e falei, você não sabe, eu comecei a fazer LinkedIn Live ontem, vamos fazer, vambora. Então lá, pá, fez. E aí estamos Show. aqui, gravamos o Vieses Femininos. Essa edição vai pro meu podcast, Vieses Femininos, que tá em todas as plataformas de streaming. Spotify, SoundCloud, TuneIn, fala outra aí, Castbox, tá, também. Bom, procura que você tem mais o costume de ouvir, digita Vieses Femininos, não esquece de seguir, dar um like e tal. Então agora eu quero saber quem tá com a gente, clica aí no coraçãozinho, né, do like, vamos clicar no coração, todo mundo botando coração pra gente ficar muito coração, muitos corações subindo, ai que feliz. Pronto, pra gente ter assim um final de live cheio de amor aqui, de inspiração. Muito legal. Bom, e aí a gente então vamos nos ver em abril de 2020 em Nova York. em Nova York. Então, Conexão. bom, tem bastante tempo aqui pra já ficar de olho nas milhas aí já. Sim, comprar se programem. Dá tempo, ainda dá tempo. Dá né? pra organizar a casa, a rotina, achar quem vai ficar com as crianças. Exatamente. Muito bom. Vamos agradecer, gente. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pela paciência, por, enfim, estar comigo nessa estreia aqui no LinkedIn Live. E espero vocês para uma próxima. Sugestão de tema para uma próxima live. Quem quiser, comenta aqui ou coloca o tema que você quer que eu fale aqui. Coloca a hashtag liderança feminina. Me marca no post que agora que eu tenho a live disponível, a gente pode falar de um monte de assunto. Eu vou deixar aqui, ó, só uma dica que eu posso falar. Que tal uma próxima live a gente falar de liderança Shakti? Quem topa? Se topou esse assunto que eu deixei aqui, ó, comenta e a gente se vê numa próxima. Nossa, sensacional. Obrigada, Elisa. Obrigada a você, foi gente. muito bom, viu? Um beijo. Beijo, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.